Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Acabou de sair agora no noticiário, nas notícias do Vasco, um rol aí de despesas do Vasco, levantamento feito pela ESPN, né? Muito jogador com crédito junto ao Vasco, técnico, despesas mil, né? Então a gente sabe que a incompetência ela é de muito tempo, né? Inclusive, as pessoas têm que entender que você pode ter uma opinião sobre uma pessoa colocando as coisas boas que ela fez e as coisas ruins que ela fez, né? Em algumas das minhas falas, eu sempre digo que uma das coisas que eu não gostava de Eurico era: o Vasco não deve ninguém, o Vasco não deve absolutamente nada, tal, porque as dívidas existiam e todas estavam parceladas. Quando uma dívida está parcelada, não é exigível. E não havendo exigibilidade, você pode dizer que o Vasco não deve nada, porque a dívida ainda não expirou, não deu a data de pagamento. Mas a gente sempre soube que havia muitas dívidas, né? Inclusive, na primeira passagem de Eurico, na segunda passagem de Eurico, também do Dinamite, houve várias confissões de dívidas, né? E confissão de dívida, para quem não sabe, você coloca ela a roupagem de uma execução, de título extrajudicial, e você executa. Vai executar aquele valor e não vai caber discutir o que surgiu aquela execução. Então não é uma ação de conhecimento, onde você vai discutir se aquele crédito é justo, se aquele valor devido é justo, né? Nada. Num título extrajudicial, né? Vira uma ação de execução. E aí é outro tipo de rito mais célere. Você tem que depositar o valor para discutir valores, né? Mas não o mérito em si. Então muitas coisas houve no tempo de Eurico e para frente. Então todos aí para frente, né? Vejo as pessoas dizerem também: o Eurico ganhou bastante título. Isso é inegável, né? Tinham dívidas, como todos tiveram para frente, mas houve também títulos aí, né? E não vou entrar aqui em mérito, tenho restrições de Eurico. Hoje até falei bem dele aí, com relação à inteligência, à capacidade, à intelecção. Era um monstro, uma águia, uma raposa, né? Então a gente sempre sabe que vai ter isso aí. E voltando para cá, para não perder o foco, a ESPN lançou aí um rol de dívidas, um relatório que tem que ser visto com mais calma aí, né? Até para que o Pedrinho fale para o torcedor: olha, como é que está aí a dívida trabalhista, como é que está aí a dívida fiscal, as dívidas cíveis, né? Tudo tem que ser equalizado. Estava até vendo agora um pedaço da live do Edmundo, dizendo que foi contra a contratação do Max Domingues, blá blá blá, porque ele teve acesso lá à quantidade de dívidas que o Vasco tinha. O Pedrinho dizendo lá no grupo dos caras que o Vasco deve demais, né? Então aí abre-se mão desse valor dado para o Max Domingues, ao invés de pagar essas despesas, né? É um ponto de vista do Edmundo. O Vasco deve a Deus e o mundo, não tem mais 777, não tem mais como equalizar as dívidas com as entradas que estão acontecendo aí. A 777 adiantou valores de televisão, adiantou valores televisão, mandos de campo, né? Fez empréstimos com dinheiros da Vasco SAF. Então tá ruim aí. Mas acho que o Pedrinho poderia vir a público e falar um pouco mais. Ele reclamava que a 777 não dava transparência ao torcedor, né? E tá fazendo igual. Acabou. Agora já pode falar tudo, né? Mas o contrato foi mostrado, mas o Pedrinho não pode, tem vedação legal para ficar falando isso aí. Pode ser, é uma tese. Já vi jurista aí falando que, não obstante o contrato ter sido mostrado, o Pedrinho, associativo, blá blá blá, é uma tese, né? Agora, tem que chegar a vir a público e dizer o que o Vasco vai fazer, como é que a gente está pagando as dívidas, né? É o torcedor que banca o Vasco, Pedrinho. Não é o Pedrinho, não era o Salgado, nunca foi, sempre foi o torcedor. Respeite mais o torcedor, né? Isso é fundamental. Bom,
Tem um jornalista aí dizendo que o Galo já está na final, blá blá blá, blá blá blá. É a opinião dele, né? Tecnicamente o Galo é melhor, mas o Atlético Paranaense também era melhor que o Vasco. Quem passou? O Vasco. Colocavam o Furacão na semifinal e agora estão colocando o Galo na final. É o futebol, o esporte, onde o time mais fraco, com menos jogadores bons, com um jogo de intensidade menor, pode ganhar aí uma classificação, pode ganhar o jogo. Vasco precisa de 1-0, né? O placar mínimo para levar para pênalti, ou 2-0 e 3-1 para se classificar direto, né? Levo fé, levei contra o Furacão e levo fé, né? São Januário não joga, a torcida não joga, mas ajuda. A gente tem que pensar sempre positivamente, né? Não tem jeito. Bom, para fechar aqui o último tema, tô vendo aí youtubers, jornalistas comemorando que o Vasco não pode ser, que a 777 não pode se desfazer do percentual que pagou o Vasco, né? A 777 não poderia se desfazer dos 31% que tem no Vasco lá, porque integralizou as ações no importe de 31%, blá blá blá, mas isso também é prejudicial ao Vasco. Quando eu até soltei lá um comentário, professor José Humberto, salvo engano é o nome dele, belíssimo, um belíssimo doutrinador de empresarial, né? Ele é advogado especialista em empresarial, até coloquei lá um comentário no site dele, que ele tinha soltado um vídeo dizendo que não havia ainda a liminar deferida, para que não houvesse a possibilidade da 77 vender, dissipar o patrimônio. Então logo comentei lá, logo depois, e hoje também comentei, dizendo que eu até iria comentar em outras vezes, né, para que houvesse a correção. Ele soltou um vídeo hoje, fez a correção, já tem essa liminar deferida, então agora não pode haver realmente a dissipação, a venda das ações que a 777 tem na Vasco SAF. Então é ruim para o Vasco também, porque quando o Pedrinho suspendeu as ações na Câmara de Arbitragem, a ação que ele obteve sucesso para retirar a 777 do concessionário da Vasco SAF, no agravo de instrumento, blá blá blá, essas ações ele suspendeu para tentar um acordo, para entrar um parceiro, um comprador, né? E eu sou contra, para mim, associativo ou Vasco majoritário, que venda-se 49% e o Vasco fica com 51%, já tem 30%, fica com mais 21%. Mas para fechar o foco, para finalizar aqui o foco do pensamento, é ruim para o Vasco essa questão, porque a suspensão foi para tentar um acordo. E se houver agora a renovação da suspensão, não tem porquê. Como é que o que ele vai conseguir com a renovação da suspensão, se ele estava tentando, junto à 777 e a ECAP, fazer um acordo, e esse acordo hoje eles não têm mais poder para fazer isso. Então não teria lógica pensar-se em renovação das ações, renovação da suspensão das ações, Câmara de Arbitragem, agravo de instrumento, ação de piso, onde ele obteve o controle acionário pró-associativo, não teria lógica ele renovar. Por quê? Porque eles não podem resolver nada, não podem mais acordar para haver uma venda direta, não pode. Então acho que as ações têm que continuar, né? Excluir a 777 de uma ação judicial, vem influenciar direto, né? E a questão da apuração de haveres e tal, lá na Câmara de Arbitragem, que é o único foro competente para analisar isso. O Judiciário não pode falar sobre essa questão do mérito do contrato entre a 777 e o associativo. Está lá. Está no CPC também um impedimento legal. Se alguém entra com uma ação colocando... se alguém ajuiza uma ação, e se nessa ação tem lá uma cláusula dizendo que tem que ser na Câmara de Arbitragem a resolução... Contestação, extinção da ação, para quê? Foro incompetente judiciário. Então, acho que tem que continuar as ações, né? Antes do prazo agora já pede para continuar, porque não tem mais por que suspender. Eis que eles não têm mais a capacidade de liberação dos valores lá de 31% que a 777 e a ECAP tem junto ao Vasco SAF. Se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar ao YouTube que você quer receber os vídeos quando eles forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.